então a olhar as opressões que se passam debaixo do sol e as lágrimas dos oprimidos que não encontram consolo. E julguei mais afortunados os mortos que os vivos, e melhor ainda que ambos, é para os que nunca vieram a esse mundo. Eclesiastes, capítulo 4. Há uma força geológica da natureza capaz de potencializar a violência e o sofrimento na biosfera terrestre de forma exponencial. Enquanto na selva as dores dilacerantes de uma presa sendo estripada por um predador faminto são o resultado aleatório de um encontro feliz para um e infeliz para outro, no matadouro, o assassinato sistematicamente premeditado de uma vítima criada especificamente para esse propósito pelos membros de outra espécie, que nada tem a ver com as finalidades reprodutivas da sua, é a consequência evolutiva de um processo socioeconômico e cultural historicamente racionalizado às avessas. Nossas capacidades cognitivas poderiam ter subordinado nossa amígdala ao nosso córtex frontal e potencializado a empatia e a compaixão inerentes à nossa espécie, como ocorreu a nossos primos bonobos. Mas, infelizmente, ocorreu o inverso, e nosso córtex acabou escravizado pela nossa amígdala, e nos tornamos cruéis e miseravelmente agressivos como os chimpanzés. E com isso, aqueles que poderiam ter se beneficiado de nossa proteção e nosso auxílio vieram a se tornar as vítimas indefesas de nosso insaciável despotismo ecotirânico. 70 bilhões deles são sistematicamente e insensivelmente reproduzidos e assassinados todos os anos apenas para satisfazer nosso insaciável apetite. E com isso derramamos na terra pelo menos 2 vezes mais sangue do que aquele que circula nas veias dos 8 bilhões de indivíduos de nossa própria espécie. Não é por acaso que perpetuamos a miséria e as guerras em nossa própria sociedade e é apenas o modus operandi de nossa cultura bestial primitiva. No entanto, esta não é nossa natureza determinística e não estamos fadados a ela. A outra possibilidade permanece em aberto, e não só podemos, como devemos mudar os rumos históricos de nossa trajetória. A força geológica destrutiva que somos pode ser revertida e transformada numa força amorosa e compassiva, a serviço do bem-estar de todos os seres sencientes humanos e não humanos neste planeta. Esta é a proposta da desobediência normativa e deste canal. Desconstruindo o ego. Como já bem disse Mahatma Gandhi, não se pode projetar no exterior aquilo que não se possui em si mesmo, isto é, sejamos nós aquilo que desejamos ver no mundo. E quando digo nós, não me refiro a um coletivo abstrato de eus, mas a um nós de fato. Humanidade vem do latim humanitas, um substantivo polissêmico, isto é, passível de múltiplas interpretações, mas geralmente utilizado como designativo genérico para o conjunto dos indivíduos da espécie Homo. Eu, porém, sugiro um novo emprego para esse termo. Humanidade é, portanto, a condição psicossocial comum aos envolvidos no processo cognitivo de sensibilização racional com o drama da vida senciente no planeta. Humanização, portanto, é um processo, e ainda estamos no estágio embrionário. E aqui estamos nós, as unidades essenciais, interagindo na formação da primeira célula viva desse processo gestativo. Não há lugar para subjetividade entre nós, e não há subjetividade concreta na interatividade sistêmica da biosfera. A subjetividade é uma construção histórico-psicossocial retroativa aos instintos amigdalares da sobrevivência individual nas selvas primitivas, sobre os quais edificamos a estrutura socioeconômica da cultura vigente. Nós construímos uma falsa sociedade sobre um sistema de valores irrelevante ao modo de vida sedentário do pós-neolítico. Esses valores tribais do nomadismo paleolítico na sociedade sedentária fomentam e perpetuam uma cultura beligerante que retroalimenta o mecanismo inercial de guerra permanente. Na antieconomia de mercado do sistema monetário, onde lutamos todos contra todos, visando acumular recursos privados sobre o produto do trabalho agregado coletivo.
Esta é a sociedade estabelecida sobre o roubo social sistemicamente institucionalizado sob o eufemismo da meritocracia. Tratamos como mérito o resultado do jogo, quem tira mais dos outros, e fingimos tratar-se de uma construção individual da própria riqueza mediante os próprios meios, como se não houvesse nenhuma competição em andamento. Pode parecer hipocrisia pura e simples, mas não é o caso. É de fato um fenômeno de dissonância cognitiva, cultural e socialmente compartilhada. A pseudociência academicamente ensinada como economia não é deliberadamente institucionalizada como um engodo consciente a ser socialmente repassado aos incautos universitários a fim de reproduzir a ideologia da classe dominante organizada para explorar a classe dominada, como pressupõe o pensamento marxista, mas um dogma político-religioso no qual os ditos economistas e cientistas sociais realmente acreditam. Os empresários acreditam que remuneram seus funcionários tanto quanto estes acreditam que recebem pelo produto do seu trabalho. Não há vítimas e vítimas conscientes no sistema. São todos engrenagens do mecanismo autônomo retroalimentado, historicamente desenvolvido, no qual acreditam estar vivendo o seu papel. O dinheiro criado a partir da dívida, sobre a qual são cobrados juros para os quais o respectivo dinheiro nunca é criado, não é uma política bancária deliberada para extorquir conscientemente a sociedade, mas um processo socioeconômico historicamente desenvolvido no qual cada banqueiro está convencido de seu pretenso mérito social, tal e qual um trabalhador qualquer acredita cumprir uma função socialmente relevante ao reproduzir mercadorias numa fábrica. Compartilhamos um estado autógeno de alienação cognitiva sobre o qual se encontram estabelecidas todas as nossas instituições políticas, religiosas e científicas. Negamos a realidade objetiva dos fatos em seus fenômenos e processos consequentes para os seres vivos sencientes ao benefício subjetivo de nossas conveniências culturalmente estabelecidas enquanto falamos de ética. Não se trata, no entanto, de um desvio cognitivo em nossa natureza biológica ou de um pecado teocrático em nossa pretensa origem divina, mas de nossa persistência biopsicossocial no estado de natureza, onde a violência e o sofrimento reciprocamente infligidos entre os viventes constituem a regra fisiológica dos ecossistemas. A natureza não é amiga ou inimiga de ninguém. É apenas um sistema acidental inadequado à vida senciente, a ser adequado por um organismo biosocial consciente, ecoativo, e essa é a nossa incumbência humana na Terra. Tal encargo, no entanto, não é percebido na sociedade do ego, onde os loucos governam o mundo por meio de seus negócios e os idiotas se deleitam na vaidade de suas conveniências fúteis. É na compreensão sistêmica da inadequação biótica entre o pleno bem-estar dos indivíduos sencientes e suas respectivas necessidades recíprocas de sobrevivência mediante os evidentes conflitos fisiológicos de interesses que residem a ciência e a religiosidade autênticas. A presunção de uma pretensa neutralidade científica em relação aos fenômenos e processos amorais dos ecossistemas em suas interações parasitárias e predatórias entre as entidades sencientes nas cadeias trófica e reprodutiva em nada difere da justificativa teísta do pecado original como causa e consequência de todo sofrimento e violência na biosfera, e juntas, ambas normatizam a violência estrutural de nossa sociedade absurda, derivados desses mesmos ecossistemas. Parafraseando Gandhi, refletimos em nossa própria espécie o comportamento que adotamos para com as outras espécies e vice-versa. Como esperar sensatez de uma sociedade em cujos biólogos e ambientalistas estão preocupados com o equilíbrio populacional entre presas e predadores, e não com o absurdo existencial de tal ecossistema? Parece haver aqui uma clara correlação entre o descaso moral da biologia com os ecossistemas naturais e a violência estrutural da pobreza imposta pela economia monetária em nome de um superávit arbitrário.
e ambas as instituições parecem derivar o conceito de tradições teístas de aceitação passiva da realidade. O Salmo 104, no verso 21, por exemplo, diz que os leões esperam de Deus as suas presas. A justificativa moral do predador, em detrimento da integridade física da vítima, se traveste de ausência de juízo de valor sobre as relações na natureza, por parte da ciência, servindo como aval religioso para a sociedade de classes nas crenças teístas. O paralelo sistêmico é óbvio. Todos são iguais perante a lei quando a justiça é cega. Nossa ciência e nossa religião compartilham dos mesmos dogmas cognitivos a serem transcendidos, refundando as instituições. Reunidas as primeiras pessoas destituídas do ego, inicia seu processo de construção de base das novas instituições civilizatórias para um novo ser humano. A primeira revolução aqui é a mudança paradigmática do conceito de direitos humanos para deveres humanos. A própria reivindicação de direitos pelos membros de uma espécie perante a sua própria espécie implica a aceitação arbitrária de uma hierarquia social constituída de concessores e favorecidos de tais direitos. É assim que aberrações ideológicas se travestem de políticas humanitárias. A transição do ego para a percepção do todo implica que temos deveres como espécie para com os nossos e para com todos os demais seres sencientes neste planeta, aprisionados conosco nesta condição circunstancial chamada vida. Como espécie consciente dotada de capacidades cognitivas que lhe permitem o desenvolvimento científico e tecnológico, temos o potencial de uma divindade onisciente, onipresente e onipotente, que pode se unir e se organizar para cuidar de tudo e de todos na Terra. É isto que significa deveres humanos como espécie. Ao invés de vivermos competindo e disputando posses e territórios como chimpanzés estúpidos, ignorantes em relação ao bem e ao mal, que não vão além de seu determinismo biológico, podemos agir como uma força geológica do bem, a serviço de todos os seres sencientes, humanos e não humanos, reduzindo e erradicando, gradual e progressivamente, os danos inerentes à natureza violenta da biosfera terrestre, até que façamos deste um planeta de paz, onde nenhum ser senciente serve como recurso a outro ser senciente, e ninguém, independentemente de sua anatomia e fisiologia, morre dolorosa e prematuramente como hospedeiro de um parasita ou como vítima nas garras e dentes e bicos de um predador. A verdadeira sociedade humana não é uma aceitadora passiva da natureza, mas um agente biológico do bem-estar comum a todos os indivíduos dotados da capacidade de sentir. Os biólogos do mundo civilizado não são meros observadores da maldita cadeia alimentar, mas engenheiros ambientais na construção de um ecossistema adequado e seguro para todos. Agora, isto pode soar irracionalmente utópico, pois ainda somos uma criatura bestial primitiva numa caverna mobiliada com eletrodomésticos. A miséria e o sofrimento desnecessário a que submetemos a maioria dos membros de nossa própria espécie, enquanto sustentamos a avareza esquizofrênica de uma minoria privilegiada que nos parasita nesse sistema antissocial e antieconômico em que vivemos, é um reflexo sistêmico de nosso comportamento coletivo para com os indivíduos de outras espécies. Não existe tal coisa como ética seletiva na compreensão sistêmica dos interesses individuais intrínsecos à vida senciente. E não se pode compartilhar com os seus o que não se possui para ofertar a outros. O relativismo ético que legitima o uso animal como recurso espelha o comportamento empresarial que usa vidas humanas como recurso para a acumulação capital do chamado investimento, o qual espelha as guerras e colonizações dos países que servem como recurso de mercado à expansão dos impérios. Nunca mudaremos como sociedade sem antes mudarmos como espécie, pois a sociedade humana é um produto dos valores humanos vigentes, e nós ainda não somos verdadeiramente humanos.
somos apenas animais ferozes que vestem roupas e constroem máquinas. A primeira instituição responsável por perpetuar nossa natureza bestial primitiva é, obviamente, a primeira instituição social surgida, que é a religião. E por religião, não me refiro aos deuses e seus respectivos rituais litúrgicos, que são desdobramentos posteriores, mas a crença primordial numa ordem natural das coisas que legitima todas as formas de dominação estabelecidas. O reconhecimento humano de sua impotência perante as forças da natureza levou ao medo e, por sua vez, levou à submissão às autoridades, a qual levou ao desenvolvimento orgânico das hierarquias entre os humanos, resultando na sociedade de classes que persiste até hoje. O mito acadêmico da Revolução Neolítica nos conta uma história linear da evolução humana, na qual todos os nossos ancestrais eram igualmente caçadores-coletores, que simultaneamente desenvolveram a agricultura e a pecuária. Isto possivelmente está muito longe da realidade. Nossos antepassados do Paleolítico provavelmente estiveram divididos em várias tribos e culturas tróficas relacionadas com seus respectivos ambientes, o que por sua vez constituía-se um fator determinante em seus comportamentos e atividades coletivas. Tal como acontece com as outras espécies, os predadores tendem a ser muito menos sociáveis, ainda que possam colaborar na caça, o que contribui na organização de grupos hierarquizados em torno de vantagens competitivas e obrigações recíprocas. Enquanto animais vegetarianos tendem a expressam maiores graus de individualidade em maiores bandos, tendencialmente menos violentos. Essa diferença pode ser verificada dentro de uma mesma espécie, como por exemplo entre chimpanzés e bonobos. Apenas como exercício de imaginação, suponhamos que chimpanzés e bonobos de repente se tornassem humanos e estabelecessem comunidades nos primeiros assentamentos sedentários do Neolítico. Como seriam essas comunidades? Certamente, bonobos, agricultores e chimpanzés pecuaristas formariam assentamentos distintos e com interesses diametralmente opostos. Enquanto a atividade agrícola demanda trabalho produtivo para a autorreprodução e sobrevivência do próprio agricultor, a pecuária se baseia na sobrevivência mediante a expropriação de nutrientes previamente digeridos e assimilados pelo organismo alheio. Ou seja, o consumo de derivados animais é um parasitismo e uma atividade de ladrões, na essência, em qualquer sistema produtivo. Embora não sejamos meros chimpanzés e bonobos evoluídos, como tribos distintas de caçadores e coletores, nós evidentemente tivemos comunidades conflitantes na transição para o Neolítico, e os pecuaristas, por força material de demanda fundiária para sua reprodução, constituíram-se na classe dominante mediante colonialismo, invasão e guerra, que perpetua até hoje. 70% de todos os recursos agrícolas globalmente utilizados atualmente são consumidos pela produção animal, enquanto 1% da humanidade literalmente passa fome e mais de 50% convive com a insegurança alimentar. Somos literalmente uma sociedade de ladrões que se legitima na exploração animal. A religião genocida dominante no Ocidente está estabelecida sobre a cultura do holocausto animal tributário a uma divindade apreciadora de churrasco e repressora do vegetarianismo, como retratada no mito de Abel e Caim. Portanto, nenhuma revolução social que não inclua a completa abolição do uso animal como recurso para qualquer finalidade humana é uma revolução legítima, pois não revoga a mentalidade opressiva na sua base. A harmonização, a humanização é um processo cognitivo e a medida de humanidade da nossa espécie é sua consideração para com a vida senciente. Portanto, uma sociedade que reproduz seres sencientes como recursos praticamente nada tem de humana. Deus é um sistema de apreensão coletiva da realidade e nossa compreensão teológica refletida na projeção cósmica de nossas vaidades antropocêntricas, egocêntricas, é um sistema completamente equivocado.
A religião genuína consiste na compreensão coletiva da realidade biologicamente interconectada da vida na matéria orgânica, onde tudo é parte interdependente de um mesmo e único sistema vivo em permanente reciclagem, sobre a qual devemos intervir proativamente como espécie, visando minimizar e mesmo erradicar gradual e progressivamente, tanto quanto possível e praticável, todas as cadeias de violência e sofrimento indesejáveis à vida senciente, mas inerentes à biosfera. Toda a fauna planetária é nosso corpo coletivo e nós somos o seu cérebro. Este é o produto evolutivo da biosfera terrestre e sua compreensão é seu desdobramento espiritual. Como está escrito, o espiritual não precede o animal, porque primeiro vem o animal e depois o espiritual. E Deus, enquanto espírito, é o desdobramento cognitivo da fauna senciente e não o criador pré-existente da matéria desprovida de sentido. Por isso, a vida ainda geme com dores de parto. Deus é um espírito biogenicamente demandando um corpo social para intervir em seu próprio ecossistema. Por isso, Deus é amor, e toda lei se resume no amor a Deus e ao próximo, pois o amor é um ecossistema a ser socialmente construído, e não um mero sentimento a ser individualmente experienciado. Não há salvação individual. O problema não é a existência social de uma cultura religiosa, e sim a sua forma institucional equivocada. A crença teísta numa entidade personal, metafísica esotérica, criadora do universo e organizadora da vida, é um mito ecocida que inconscientemente legitima toda a atrocidade inerente à biosfera e sufoca o espírito humano revolucionário como agente potencial transformador da realidade. É um Deus de culto litúrgico e não de prática antropoética e, portanto, um ídolo inerte no campo alucinado da fantasia, e não uma força geológica de humanização da vida no planeta. Os crentes nesse sistema projetam sua própria continuidade na vida pós-morte como uma extensão de seus respectivos egos individuais socialmente moldados nos valores aberrantes da cultura ecocida vigente. E o produto da crença na suposta imortalidade da alma, a qual nada mais é que a mente forjada na cultura de seu ambiente. É fácil perceber que esta forma de crença impede o desenvolvimento de um compromisso intergeracional genuíno entre a sociedade presente e sua descendência por vir. A ilusão da finitude material orgânica, alienada à crença equivocada de continuidade num suposto mundo espiritual metafísico, pavimenta o mundo das vaidades e aberrações egocêntricas em sua sociedade de classes. A religião verdadeira, no sentido de religar, consiste na reconexão do processo humano cognitivo com a evolução dos organismos sencientes na biosfera, e um consequente compromisso sistêmico com a plena erradicação das circunstâncias indesejáveis a qualquer indivíduo senciente. Esta compreensão se dá mediante o entendimento da vida como um ciclo de retroalimentação contínua dos organismos no processo permanente de decomposição e recomposição da matéria orgânica, mediante o qual todos os indivíduos estão conectados pelos eventos que chamamos nascimento e morte. Ou seja, todos compartilhamos os mesmos elementos atômicos e o mesmo ambiente biodinâmico, no qual interagimos e o qual moldamos a nossa imagem e semelhança, colhendo como indivíduos os frutos de nossa atividade coletiva, como organismo planetário do qual a espécie humana é a cabeça e sobre o qual, portanto, é inteiramente responsável. Aquele que agora mata e destroça outro ser senciente para se servir de suas entranhas e músculos a fim de sobreviver, como no caso dos predadores e parasitas, ou meramente satisfazer seu mórbido apetite, como os humanos consumidores de derivados animais, em outras circunstâncias estará na posição da vítima, conforme a matéria geobiótica se recicla. Cada entidade viva com a qual você interage é apenas o seu presente interagindo com o próprio passado e futuro. Somos simultaneamente agentes e vítimas
submeter a um processo biosférico evolutivo, sobre o qual nada podemos fazer enquanto indivíduos, mas que podemos mudar completamente como espécie planetária consciente epigênica. A nova e verdadeira religião, portanto, não se baseia em pressupostos metafísicos criacionistas e no culto irracional de supostas entidades invisíveis, mas na metafísica cognitiva consciente da espécie Homo e sua responsabilidade coletiva para com a vida senciente no planeta. Se o personagem Jesus tivesse, na sua época, as condições necessárias a essas conclusões, nós já estaríamos num paraíso na Terra há muito tempo. E toda a nossa ciência, nossa política e nossa economia teriam se estabelecido sobre um fundamento civilizatório completamente distinto. Mas, como mero homem do seu tempo que foi, ele não pôde transcender o ambiente que o produziu e continua compartilhando conosco a mesma tragédia de um organismo mutante numa biosfera violenta e dolorosa. Portanto, não é Jesus quem vai nos salvar, mas a matéria biológica do organismo que um dia esteve na forma Jesus depende de nossa transmutação biogênica coletiva como biosfera planetária autoconsciente. E com isso, me parece desnecessário teorizar sobre a nossa ciência e a nova política. Estas se desenvolverão organicamente, no desdobramento de uma nova economia a ser adotada e praticada pela Conseres, a comuna dos seres sencientes, na qual todos estão convidados a participar. Os interessados neste empreendimento revolucionário devem deixar seu e-mail para contato nos comentários deste vídeo, pelos quais receberão o link para nossas reuniões no Skype. Sejam todos muito bem-vindos à Episciência Metamaterialista.